TV Unidos. TV, a região toda unida com você. Unida com você. Unida com você. Bate-papo com Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. TV Unidos. TV Unidos. Bate-papo com Wagner Letra. Wagner Letra. Começa agora no programa Unidos por uma só voz, o quadro Bate-papo. Bate-papo. Começa agora no programa Unidos por uma só voz, o quadro Bate-papo. 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 Apresentação: Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, nós estamos começando mais um programa Unidos por uma só voz. E dessa vez com um cenário novo, com novas entrevistas, novas pessoas, estamos aqui na nossa programação. Fique ligado que vem aí a festa de aniversário do programa Unidos por uma só voz. Nós vamos um breve intervalo, rapidinho, e já voltamos. Os Gateiros de Plantão são uma associação que resgata animais em situações de abandono, cuida e os encaminha para a adoção em Três Rios e Paraíba do Sul. Ajude a salvar vidas, dê seu apoio e seja um amigão dos Gateiros de Plantão. É isso aí, minha gente. Não falei que ia ser rápido? E como eu disse, você não vai deixar de participar conosco aqui no bairro Amapá, a nossa festividade do aniversário do programa Unidos por uma só voz. Vai ser uma festa incrível nesse mês de abril. E para a gente abrir o programa na nossa terceira temporada, nós estamos trazendo aqui um grande amigo para ser entrevistado e conversar conosco. Ok? Tá confirmado aí a presença de vocês no aniversário da TV Unidos? Então vamos estar aqui recebendo aqui em nosso estúdio o nosso grande amigo Hugo Marcelo. Ele vai estar falando um pouco, conversando com a gente. Ele também é conhecido aí como Marcelo da Rograne. Uma boa tarde, como é que você está, Marcelo? Boa tarde, Wagner. Prazer estar participando da sua equipe, né? Muito boa, uma equipe que tem feito um trabalho na cidade muito bacana. E é um prazer estar aqui prestigiando o seu trabalho, que hoje já está nos quatro cantos da cidade, todo mundo conhece, né? É verdade. Então, meu amigo, para começar, né, nosso bate-papo aqui, nossa conversa, fala pra gente por que as pessoas conhecem como Hugo ou Marcelo da Rograne, e também fala um pouco também da sua vida, assim, se você é daqui de Paraíba. Fala um pouco aí para as pessoas começarem a te conhecer um pouco. Wagner, o meu nome é Hugo Marcelo. Há mais ou menos 11, vai para 12 anos que eu vim trabalhar na Rograne, né? E a gente acabou incorporando o sobrenome da empresa, por ser uma referência na cidade, a empresa, e a gente está ajudando na condução da empresa. Acabou que isso já vem lá de trás. O Gonçalves sempre foi chamado do Gonçalves, da Rograne, e eu estou tendo a honra também de ser reconhecido como Marcelo da Rograne. Nascido e criado em Paraíba do Sul, no bairro Grama, casado com a Natália, enfermeira da Rede Pública de Saúde. Sou pai do Luca, um garotinho que tem 4 anos de idade, um canhotinho bom de bola, que, se Deus quiser, vai ser aí a minha aposentadoria. E o Marcelo Rograne, na verdade, ele começou a vida dele profissional aos 17 anos de idade, trabalhando num lava-jato de um tio, né? E eu lembro exatamente do meu primeiro salário. Era, na época, R$35 que eu recebia por semana. E aqui mesmo em Paraíba? Em Paraíba do Sul, lá no Limoeiro. Que apesar de eu ser nascido e criado no bairro Grama, os meus avós sempre moraram, meus avós maternos, no Limoeiro. Então minha família é toda de lá, do lado da minha mãe, né? E a minha infância foi Grama e Limoeiro, né?
E ali eu acabei crescendo, no Limoeiro também, fui trabalhar lá, no Lava Jato. No primeiro emprego, na verdade, com 17 anos, foi no Lava Jato. Com 18 anos eu fui trabalhar com o Fábio, vou dar um abraço para o Fábio aqui do Instituto Informa. Andamos aí por lugares aí nesse estado do Rio de Janeiro fazendo pesquisa de opinião pública ligada à política na época. Com 19 anos, um outro tio meu, ele abriu uma loja de autopeças. Eu precisava de pessoas para trabalhar, para tocar o negócio. E eu tinha 19 anos, já assumi a responsabilidade de abrir e fechar a loja, tomar conta da loja, né? Com 19 anos de idade eu já estava à frente do comércio. Foram 2 anos aí trabalhando dentro do comércio do meu tio, e a gente acabou vendo que tinha que buscar coisas, né, que talvez seriam as coisas que a gente buscasse para acontecer. Fui trabalhar na Elk. Na Elk eu entrei como auxiliar de produção, isso há quase 20 anos atrás já. Eu estou aproximadamente 20 anos na indústria, né? E a Elk foi o primeiro pontapé, a primeira porta de entrada da indústria foi na Elk, quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de produção. E trabalhei lá 2 anos e alguma coisa, e dali eu tive a oportunidade de ir para a cervejaria Itaipava, lá em Petrópolis, né? Meu pai, graças a Deus, meu pai trabalhava lá. Eu fui para lá em 2006, 2007. Fiquei lá mais ou menos 5 anos. Lá eu consegui fazer minha primeira faculdade, que foi tecnólogo em gestão empresarial. Depois eu consegui fazer a faculdade de administração de empresas. E eu precisava voltar para Paraíba do Sul por conta das viagens, que estavam muito exaustivas, né? Acordar 4 horas da manhã para pegar no serviço às 7 era um sacrifício. A gente trabalhava por escala, não tinha folga sábado e domingo, era escala. E eu tive a oportunidade, fui convidado pelo Gonçalves para vir para a Rograne, no momento em que a Rograne estava fechando uma parceria com a Itaipava, para se produzir os refrigerantes da Itaipava. E o Gonçalves precisava de pessoas, tecnicamente falando, que ajudassem ele a conduzir a coisa. Eu vim e entrei na época como supervisor de produção, isso já vai para quase 12 anos. Ali a gente foi trabalhando muitas lutas, né, muita dificuldade para fazer a coisa acontecer. Foi um desafio grande, mas nós tivemos garra, determinação. Acho que toda a equipe ali se dedicou muito para fazer a coisa acontecer. Dali eu passei para gerente de produção, e há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, o Gonçalves já tinha aposentado, estava resolvendo as questões pessoais dele, porque o Gonçalves, além de direção da Rograne que ele tomava, que ele tinha essa responsabilidade, ele tem os negócios dele, tem a empresa dele, que funciona lá em Laje de Muriaé, tem uma empresa de transporte. Então o Gonçalves ele já estava precisando abrir mão de alguma coisa porque estava já sobrecarregado. E ele resolveu parar com as atividades na Rograne, né? E eu tive a honra, né, privilégio de poder ocupar o lugar dele. Eu já estou há 2 anos e meio fazendo essa função hoje na empresa. Então hoje você está na Rograne como se fosse um gerente. Hoje nós estamos, nomenclatura hoje é de gerente industrial, né? Responsável por toda parte operacional e administrativa da empresa. Ah, tá. E assim, mas qual a sua formação dentro do contexto ali da sua história? Eu na verdade estudei até o 2º grau na rede pública, né? Sempre estudei na rede pública, e depois eu consegui fazer a minha faculdade em tecnólogo em processos gerenciais, que era gestão empresarial, agora hoje é falado tecnólogo em processos gerenciais. Depois eu consegui fazer uma outra faculdade em administração de empresas, fiz uma pós-graduação em engenharia de produção, que é a área de indústria mesmo.
Fiz uma outra especialização na área de gestão industrial mesmo, gestão de operações, né? E eu tenho também um MBA em administração pública e gerência de cidades, porque é uma outra paixão que eu carrego na vida, além da indústria, que eu tenho paixão pelo que eu faço. A política também é algo que eu carrego comigo, porque eu vejo através da política a oportunidade de transformar a vida das pessoas, né? Então eu acabei buscando, naquele momento eu tive uma oportunidade de me especializar na área também de administração pública e eu fiz um MBA na área. Então você pode dizer que é uma pessoa que conseguiu superar a dificuldade da vida, né? Aquele que começou baixinho, ali pequenininho no posto de gasolina, né? Como você relatou aqui, foi passando por auxiliar de produção. Hoje você já está numa posição melhor, já bons cursos, passou por faculdades. E pelo que deu para me perceber, né? Você gosta muito dessa área, né? De lidar com o público, na área política. E quais são, assim, pelo que eu observei, você tem algum tipo de projeto, algum sonho pessoal seu para dizer para frente aí? Wagner, é importante você fazer essas colocações, porque na minha vida eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram, de alguma maneira, a hoje estar na posição que eu estou. E eu acho que uma das coisas que o ser humano tem que ter é gratidão. É verdade. E eu tenho isso pelas pessoas que me deram a oportunidade, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar, lá no início de tudo, né? Eu guardo isso com uma forma de que foi algo que me fez crescer, porque ali eu aprendi a fazer alguma coisa. Minha infância foi uma infância difícil. Meu pai trabalhou muitos anos na antiga Spam, né? Minha mãe professora, mas a minha mãe, na época que eu e meu irmão era pequena, ela abriu mão da profissão para cuidar da casa, cuidar de mim e do meu irmão. Então fui criado ali na grama, ali, com uma casa pequena, de 40 metros quadrados. É uma infância parecida de qualquer um aí, né? É verdade. Mas uma infância que eu me recordo com muita alegria, sabe? Porque apesar da gente ter dificuldade na infância, acho que Deus sempre teve com a mão dele na nossa família e nunca faltou nada. E a gente sempre teve oportunidade de viver coisas boas, que hoje, a vida hoje mudou muito, né? Antigamente você era criado na rua, você subia no pé de goiaba para comer uma goiaba, se você não tomasse o café da tarde. Ficava até tarde brincando na rua, de pé. E assim, eu tive uma infância muito feliz, sabe? A gente ia para Salutares jogar bola. Eu comento muito isso porque na infância a gente ia para Salutares para jogar bola e ficava na janela das Salutares. Na oportunidade ali de pedir um copo de refrigerante para tomar, porque criança e a gente com dificuldade, às vezes não é toda hora que se tinha a oportunidade de tomar um refrigerante, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho esse privilégio de estar gerenciando uma empresa que fabrica refrigerante, né? Hoje nós temos aí empregos diretos e indiretos aí, mais de 200 empregos diretos e indiretos em Paraíba do Sul. E assim, a vida da gente, ela é isso aí. A gente tem que ser sempre, a gente nunca pode perder a raiz, certo? A gente tem que carregar com a gente o que a gente sempre teve, que a gente veio de baixo, a gente tem que sempre carregar dentro do nosso coração que a gente só chegou em algum lugar melhor porque Deus quis nos dar a oportunidade de chegar. Se não fosse por ele, a gente não estaria conquistando nada, né? Essa é a verdade. Então, Marcelo, você falou um pouco da sua área aí pessoal, o que você pensa aí para o futuro, mas fala um pouco da sua área profissional, né? Ali, não só dentro da indústria, mas o que você pretende aí para frente, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que a gente, como o ser humano, não pode parar de sonhar, né, Wagner? Eu acho que ele tem que trabalhar sempre com fé em Deus, né? E continuar pensando em buscar algo que te faça crescer, mesmo que seja para que você possa ajudar as pessoas. Acho que você tem que buscar sempre crescimento,
profissional, você tem que ter sempre um foco, né, em buscar algo. E hoje, graças a Deus, a Rograne hoje é uma empresa que ela tem feito muitas parcerias e ela tem trazido para o nosso Parque Fabril empresas que estão hoje terceirizando com a gente. Nós já, hoje a Rograne, além das marcas de refrigerante Clipper, Itaap, do Energético Fonte, nós fazemos parte do grupo Ative Plus. E é um grupo forte, né? Um grupo forte no ramo de bebidas do estado do Rio de Janeiro. Nós atendemos Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, alguma parte de São Paulo também. Acho que a região sudeste toda tem em algum lugar da região sudeste, cada estado tem o produto da Rograne, do grupo Ative Plus. E a gente hoje tem lá, a marca Grapete hoje é uma marca franqueada nossa, e a gente tem mais 2 empresas lá, parceiras nossas, né, que fazem um trabalho de terceirização com a gente. Então, profissionalmente falando, a gente sempre quer buscar algo que traga crescimento e desenvolvimento para dentro da indústria, né? Porque a gente ocupa um cargo já de uma responsabilidade muito grande. Hoje eu tenho que agradecer aos nossos patrões, que é o seu José Carlos Ragonha, Diego Ragonha, seu Marco Bicione, que não estão no nosso município e acreditam, né, confiam na gestão que eu faço hoje na Rograne. Eles estando lá em São Paulo, seu Marco no Rio, eles confiam no que a gente tem desempenhado à frente da empresa. Então essa confiança nos traz a certeza que a gente está no caminho certo para chegar em algo futuramente até maior, se assim Deus nos permitir, dentro da própria Rograne. Porque na verdade a Rograne nós ainda temos muitos projetos para que aconteça na Rograne, coisas que a gente ainda tem trabalhado, né, de forma estratégica, mas futuramente, se Deus quiser, assim permitindo, a Rograne ainda vai trazer muitas alegrias para o nosso município. E quando você tocou, assim, que sempre esteve envolvido na área política, no comércio, com as pessoas, e eu fiquei imaginando, né, poxa, o cara entende dessa área, né? E o que você, assim, possa dizer para hoje, né, a questão dessa área, não só política, porque política às vezes é até a gente se locomover, né, na questão, não só na esfera municipal, mas também estadual, federal. Qual a sua visão hoje em dia para isso e que possa vir melhorar no seu entender? Wagner, nós temos, graças a Deus, nós temos relações, né, com os políticos do nosso estado, tanto na esfera hoje do governo do estado, como na esfera federal, com os nossos deputados que estão lá, que nós sempre tivemos com eles apoiando. E o que eu sempre converso e que eu sempre falo é o seguinte: preocupação do político hoje, acho que política a gente tem que falar sempre assim, políticas públicas, saúde e educação não se discute, é prioridade na vida do ser humano, e políticas públicas, a obrigação já começa daí, gerar uma saúde de qualidade, educação, para que as crianças tenham uma formação melhor e que através disso oportunizam, né, uma condição de chegar em algum lugar na vida no futuro. Mas eu sempre falo que o que nós precisamos muito, inclusive aqui em Paraíba do Sul, eu acho que eu estou na frente de uma empresa e eu tenho essa condição de analisar o cenário econômico por conta do que eu vejo hoje de pessoas que buscam emprego, né? A Rograne, ela gera emprego e renda no município, mas ainda assim não é o suficiente para empregar todo mundo que tem dessa cidade. Nós temos outras grandes empresas aqui, a ELC, a Lengruber, a Macaxeira, são os grandes empregadores, mas a nossa cidade precisa de emprego e renda. O pai de família, ele precisa de dignidade, sabe? O pai de família, quando ele sai de casa, ele tem a responsabilidade de levar
o sustento para a família. E muitas das vezes a dificuldade que o pai de família, que eu falo porque é o provedor, né, tem quando ele está desempregado, é de saber que ele foi buscar emprego e voltou para casa sem essa condição, sabe? De chegar em casa e falar para sua esposa, para os seus filhos: eu estou empregado, papai agora vai poder ajudar a comprar uma roupa, levar para passear. Eu acho que a gente tá, às vezes a gente se perde na questão social, de que a pessoa está passando uma dificuldade, você vai lá e dá uma cesta básica. Não, eu acho que todo ser humano, ele tem que ter dignidade, e o pai de família tem que ter isso, um emprego para fazer com que a sua família tenha o melhor. Então eu acho que hoje no nosso município, embora a gestão, a prefeita é melhor do que a do governo anterior, a gente tem visto que ela tem trabalhado, não tem por que não dizer que ela não tem trabalhado, mas a gente ainda está precisando buscar emprego e renda para essa cidade. Porque eu acredito que assim também que a gente não consegue resolver esse problema todo da cidade em 2, 3 anos, né? Eu acredito, porque foi anos de abandono aqui no município, né? Eu acho que você teve a oportunidade de conhecer a Rogan, e você teve a oportunidade de ver a nossa dificuldade na questão da estrada ali. A gente não fala não é nem 1 quilômetro, sabe? É 900 metros. E a gente tem a dificuldade de escoamento de produção, sabe? Uma das razões hoje para a nossa parceria com a Itaipava ter chegado ao fim foi a questão do escoamento de produção. Nós chegamos a ter carreta travada ali por 12 horas, porque com a chuva naquela terra, a gente teve... A carreta ficou atravessada na pista. E assim, não é agora que a gente está falando, a gente está falando de sempre. Nunca teve uma visão para olhar para o negócio como, você está favorecendo o que de fato? A empresa, não só a empresa, ali tem uma comunidade que mora ali, sofre muito com aquela estrada, que quando chove, eu já tive o desprazer de ver morador saindo com bota, para chegar até no ponto de ônibus e tirar a bota e botar um sapato. Então, assim, muitas vezes até tem que andar bastante, né? Porque também quando chove, nem o ônibus perto chega, o ônibus já não entra ali mesmo quando chove, porque ele também reclama que não dá para ir lá. Então, assim, a gente sofre com a questão do escoamento de produção, a gente sofre com a parte de desenvolvimento do negócio realmente, porque até iluminação, a parte da parte elétrica, né, da light que eu vi lá, que é uma coisa que também prejudica vocês. Você estava até comentando, né, que quando para, vocês gastam 30 minutos ou até mais para tudo voltar a funcionar, e é tempo, né, que vocês, querendo ou não, vocês trabalham ali com tempo. Exatamente, né? Wagner. A questão da Light, vamos dizer, da Light, hoje é fornecedora de energia no município, é precária naquela região. É precária. Porque se chover e ventar, a gente fica sem energia. E aí eu falo pela empresa, que tem os seus prejuízos, porque quando você tem picos de energia, igual a gente já teve lá, 20 picos de energia num dia, queima equipamento. E são equipamentos eletrônicos, não são baratos. Equipamentos de 10, 15, 20 mil reais. Além da gente ter a perda de produção, a perda de produtividade, a gente tem a perda financeira nos equipamentos que queimam. E aí eu falo pela questão da população que mora ali. População do Retiro, de Marrecas, queima sangue, que eu vivo ali, eu sei a dificuldade deles, de ficar sem energia, dos comerciantes que tem ali, da padaria, do mercadinho, que ficam sem energia, às vezes os seus produtos que estão ali para serem vendidos tem perda, sabe? Então, assim, a gente quando a gente olha, a gente tem que ter uma visão macro do negócio. É complexo para a Rio Grande, mas é complexo para o que envolve a comunidade de uma forma geral. Então a gente tem sempre essa preocupação de estar tentando informar ao governo do município da nossa dificuldade, porque a gente sabe que uma cidade como a nossa, que já tem dificuldade de trazer um emprego, uma empresa para dentro da cidade, tem que preservar o que tem.
aproveitar aqui, eu até vou falar aqui de uma empresa que eu esqueci, que tem trabalhado dentro do município, tem gerado emprego e renda, que é a Teclor também. Então, assim, são as empresas que acreditam em Paraíba do Sul. As empresas que acreditam no nosso município, elas têm que ser apoiadas, incentivadas, porque a gente sabe do quanto a população tem dificuldade na questão de geração de emprego. Então, eu acho que a gente tem algumas oportunidades. A nossa cidade é uma cidade abençoada, a gente tem recursos hídricos aí, e a gente precisa, na verdade, criar um planejamento estratégico na área de desenvolvimento econômico gerando emprego. E aí não tem jeito, a gente tem que buscar essas empresas, buscar esses empresários, sabe? Cativar eles para cá. E acho que Vinícius Fará fez um trabalho excelente quando foi prefeito de Três Rios, né? Nessa parte de desenvolvimento econômico, acho que ele deu uma levantada na economia do município de Três Rios, porque ele trouxe muita indústria, né? A gente precisa talvez aí de menos, não digo nem a metade, acho que se tivesse um terço do que foi para lá viesse para cá, eu acho que a gente estaria com bastante soluções para os problemas enfrentados, porque a falta de renda no município, a falta de emprego e renda, leva as pessoas, inclusive, para outros caminhos, que é a marginalidade, infelizmente. Você vê que hoje, essa questão que você falou, não envolve também só os adultos, né? Se você observar em nossa cidade, até em outras, envolve também os adolescentes e até mesmo as crianças, porque eles veem isso tudo acontecer e falam assim, poxa, eu não quero ter um futuro assim, de pobreza. Aí se envolve em coisas erradas, né? E depois às vezes fica até difícil de resgatar esses adolescentes, crianças. Por isso que eu costumo falar que hoje a gente tem que trabalhar não só na questão do emprego, entendeu? Mas na área social também, e questão de curso, aula, essa questão toda com criança, com a família carente, né? Que são umas coisas também que não só você, mas a Rio Grande também, eles ficam muito por dentro desse assunto, né? A Rio Grande, acho que desde sempre teve essa responsabilidade social. Gonçalo sempre teve ao lado do seu José Carlos esse compromisso de ajudar o município, né, na questão social, das datas comemorativas, como por exemplo o Dia das Crianças, o Natal, a Páscoa, que são datas que às vezes a gente está ali, a gente sempre percebe que tem crianças ali na nossa redondeza que não tem condição de ter uma caixa de bombom na Páscoa, né? Então a gente hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de fazer um trabalho. O Gonçalo sempre fez, ao lado do seu José Carlos. Hoje o seu José Carlos deixou a responsabilidade de cuidar do grupo para o Diego, que é o seu filho, que tem uma sensibilidade também enorme e que sempre preocupado com as questões sociais. E a gente ali, na medida do possível, a gente sempre tenta fazer, né, o que a gente pode para estar ajudando. Isso aí a gente fala como pessoa física também, não só como uma parte da empresa, não. Acho que isso aí é um dever nosso. Procurar fazer bem. Cada um fazer um pouquinho já. É verdade, é verdade. O interessante, cortando um pouco o que você está falando, eu vou te relatar uma coisa que aconteceu, né? Quando eu fui lá fazer a visita, você doou alguns refrigerantes, né, para mim. E eu levei até na igreja, que eu comentei, para as crianças lá, né? E olha só, o pouco que você dá a uma criança é diferente. Se torna tudo diferente. Eu tive relatos depois, por eu chegar assim, uma criança me ver com um fardo de refrigerante entregando à igreja para eles poderem beber, essa criança, né, chegou e falou assim, poxa, o Wagner, no caso sou eu, ele é rico. Então, se você pegasse a noção do que é isso, para essa criança, um fardo de refrigerante, só um rico pode ter. Então, olha a diferença que faz. Entendeu? Então, eu falei, pô, é rico, ele conseguiu
fulano lá, entendeu? Que doou, é rico, entendeu? Então, assim, a alegria daquela criança de tomar um refrigerante e saber que não vai tomar assim, só um copinho, um golinho, uma vez ou outra. Vai estar sempre tomando aquilo, vai ver uma alta quantidade, coisa que às vezes nem uma garrafa chegou a ver. Né? Porque para chegar a falar de um fardo que a pessoa é rica, então aquilo me tocou muito. Então são coisas simples que a gente vê a diferença nessas ações, né? Isso aí que você falou é a grande realidade, né? Então eu acho que a gente tem a responsabilidade de ajudar de verdade, com que as coisas sejam melhores. Dentro da nossa sociedade, eu acho que hoje, como representando uma empresa, e ser uma pessoa que talvez traz alguma referência, né, dentro da sociedade, eu acho que a gente tem que influenciar. E a gente tem que, na verdade, influenciar e buscar pessoas que somem com a gente para fazer a diferença na sociedade. E aí eu falo de uma forma geral que a gente... Paraíba do Sul é uma cidade boa de se viver. É uma cidade de pessoas boas. Eu acho que o nosso país já é, né? E eu tenho um prazer, uma satisfação muito grande de lidar com pessoas que têm bons corações. E são essas pessoas que estão sempre procurando fazer o bem, que nos ajudam a movimentar as coisas. E o que a gente hoje pode fazer, a gente faz. Mas a gente sempre sabe que na verdade, ainda falta muita coisa para acontecer, né? Mas eu tenho fé, tenho certeza de que Deus tem o melhor para a nossa cidade e as coisas futuramente vão acontecer, para que nós possamos também ver que dentro do nosso município as pessoas realmente têm a oportunidade de crescer, de transformar suas vidas através de emprego e de renda. Que hoje eu acho que é o que eu penso sempre, que o cara tem que ter emprego e renda. Um emprego e renda que faz a diferença na vida. Isso é tudo, né? Você tendo um emprego, né, que te fornece uma renda, você consegue dar uma educação boa para os seus filhos, uma situação melhor, um lazer, né? O dia a dia, a saúde, então tudo vai envolvido nessa questão de renda. Se você tiver um bom emprego, tiver emprego para a população, tudo vai melhorando, né? Então, isso daí, a gente já está chegando no final aí da nossa sala de bate-papo, né? Nossa terceira temporada. É o nosso primeiro programa, na terceira temporada. Lembrando para vocês que o programa não vai acabar por aqui, somente esse quadro. Vai ter muito outros, não está passando por aí, né? Vai ter o quadro Tua História, Nossa História. Vai ter cobertura de evento, fatos e curiosidades e muito outros. Vai vir aí no correr da programação. E também não esqueça, esse mês de abril, a TV Unidos comemora seu primeiro ano no ar. Ou seja, seu primeiro ano junto contigo, que nós que estamos nos seguindo. Então, fica ligado na nossa programação, fica ligado nas rádios, aonde eu vou, e ali você vai ficar por dentro de toda a nossa programação que vai rolar aí no final do mês, entendeu? Vai ser uma mega festa, entendeu? Nós vamos estar unindo a comunidade, não só aqui do Amapá, do Bela Vista, Jatobá, toda essa redondeza de Paraíba do Sul vai estar lá, com várias atrações musicais, vai ter apresentação de dança, vai ter barraquinha e muitas outras coisas. Ok? Então fique ligado aí que você vai ficar por dentro de tudo. E para encerrar, uma última pergunta para você. Hoje, você fosse um gestor, né, aqui de nossa cidade, né? O que você mudaria, ou melhoraria, ou até implantaria na nossa cidade de Paraíba do Sul? Wagner, eu acho até que tem que aí torcer muito, parabenizar a prefeita Deise pela reinauguração da Policlínica, né? Torcemos muito para que aquilo ali funcione, porque a população precisa muito que a saúde pública do município funcione de verdade. Eu acho que é muito difícil você reestruturar tudo que foi parado, né, abandonado.
Então eu torço muito para que aquilo ali funcione de verdade, sabe? Eu acho que a minha esposa é da área de saúde pública, então ela conversa muito comigo e a gente sabe das dificuldades, das demandas que existem. E a gente conversa muito com as pessoas que estão ali sempre na área da saúde, tentando resolver várias problemáticas que existem. Então eu torço para que dê muito certo. Eu acho que, como já tinha te falado, saúde pública e educação são prioridades. A gente tem que trabalhar o tempo todo para que isso funcione 100%. É difícil, mas eu acho que é uma responsabilidade do gestor público fazer com que a sua equipe técnica, né, seus secretariados, trabalhe para que isso aconteça de verdade. E eu acho que o emprego e renda, saúde pública, educação, emprego e renda, tendo no município, as outras questões, elas acontecem, sabe? Eu sou um cara que eu venho do esporte, eu sou um cara que a minha vida inteira eu sempre joguei bola, né? Então eu sou apaixonado por futebol e eu gosto muito, já disputei campeonato de segunda divisão em Paraíba do Sul e eu vejo que o esporte também é algo que na verdade, que a mobilização de várias crianças, inclusive, está no futebol. Então eu acho que o esporte, aí eu falo de esporte de uma forma geral, cada um tem uma aptidão, um é no vôlei, está no basquete, está no futebol, está no judô. Eu acho que o esporte ele também é importante, é fundamental para transformar a vida das pessoas, inclusive das crianças. Então eu acho que hoje se a gente tiver uma saúde pública funcionando, uma educação funcionando, inclusive uma educação continuada, que não é aquela educação que forma a pessoa ali no segundo grau, né? A gente fala segundo grau, porque na minha época era segundo grau, parou, não, tem que ter uma formação técnica, porque muitos ali se formam no segundo grau e não sabem para onde vão, até porque não tem condições de ir para uma faculdade particular, e a pública nem muitas das vezes acontece, porque aqui é difícil, não tem, né? A gente tem que ir para Três Rios e às vezes nem é sempre a abertura é para todos. Então acho que a educação continuada, uma formação técnica tem que ter. Nós hoje na empresa nós precisamos muito de mão de obra formada, nós buscamos no mercado o tempo todo técnicos, né? E na área de manutenção, na área de elétrica, e é difícil encontrar. Então, acho que essa educação continuada acho que tem que ser investido no município. E a questão do emprego e renda, cara. Emprego e renda, eu acho que, como a gente tá falando, eu acho que quando você botar emprego e renda dentro de uma cidade de verdade, as coisas acontecem numa velocidade que vai tudo começar a funcionar. Porque você começa a ter arrecadação, né? Então, acho que no meu pouco entendimento aí de gestão pública, aí, eu acho que isso aí é uma das coisas que tem que acontecer, de verdade. Então, esse daí, né, para fechar o nosso programação, né, o nosso quadro bate-papo, deixa suas considerações finais e muito obrigado, né, desde já, a sua presença aqui no nosso estúdio aqui, para a gente dar esse bate-papo aí. Eu é que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, tanto pessoal como profissional, e expor as coisas que a gente pensa, né? Porque a gente vive dentro de uma sociedade e é importante que as pessoas conheçam a história da gente, que às vezes chega numa posição um pouco melhor na vida, mas é através de muito trabalho, sabe? Muito esforço, muita dedicação, muito comprometimento. E fica aí a minha fala para os jovens que às vezes estão encontrando dificuldade na vida, para arrumar um emprego, para buscar um estudo, uma formação. A gente tem que ter algumas coisas que eu carrego na minha vida e eu sempre aprendi que isso faz a diferença. A gente tem que ter fé em Deus, sempre, porque é Ele que nos conduz, determinação e coragem. Isso são 3 coisas que eu carrego comigo que sempre funcionaram bem. Então, é isso aí. Quero te agradecer, desejar para você sucesso. Obrigado. Com você, com toda a sua equipe. Parabéns, porque você tem feito um trabalho dentro do município muito importante de levar conhecimento e informação para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Então, é isso daí, né? Fique ligado que a nossa programação ainda continua e semana que vem nós voltamos mais uma vez com o quadro Bate-Papo. Fica conosco. Fecha na tela, produção. Da maré que nos
seu sonhar, fazer você feliz do modo que eu sempre quis. E deixa te abraçar, olhando o azul do